todos! Bem-vindos a mais um Historiando. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Misha e hoje nós vamos falar sobre cultura e religião grega. E aí, querem saber como se formou o pensamento lógico? Como se estrutura a religião? Então, não saiam daí, fiquem sentados e vamos lá! Olha só, antes de começar a nossa aula, eu quero começar dando os parabéns para todos os historiadores desse Brasilzão grandão. Se você tem um professor de história, se você conhece um historiador, dê-lhe os parabéns, porque hoje, dia 19 de agosto, é o dia do historiador. E no mais, vamos começar a nossa aula? Veja só. Os gregos, eles fizeram contribuições importantes para várias áreas da ciência. Filosofia, matemática, astronomia, medicina, são só algumas das áreas que eles contribuíram. A literatura e o teatro foram aspectos importantes da cultura grega e influenciaram o drama moderno. Os gregos eram conhecidos por suas esculturas e por sua arquitetura extremamente sofisticada. E a cultura grega influenciou diretamente o Império Romano e muitas outras civilizações e continua a influenciar as culturas modernas até hoje. Então, a cultura grega está presente até hoje conosco. Veja só, por exemplo, os jogos de videogame, né, que nós temos por aí. Vários jogos inspirados justamente na cultura grega. Então, filmes, então nem se fala, livros, quer dizer, é tanta coisa que nós temos hoje, produtos que nós consumimos, que vem da cultura grega, que vale a pena a gente conhecer um pouquinho. E o primeiro aspecto que eu quero apresentar para vocês é o teatro. O teatro é uma das expressões principais da arte grega e tem as suas origens ligadas às dionisíacas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas são festas em homenagem a um deus super legal que é Dionísio, que é o deus do maná, que nos oferece a bebida dos deuses, o vinho, né? Graças aí, Dionísio. E essas festividades incluíam, além de os sacrifícios, incluíam também dança, música, poesia. E desses festivais originaram-se dois gêneros clássicos do teatro grego, a tragédia e a comédia. Entre os poetas trágicos, nós vamos destacar alguns, mas, por exemplo, nós destacamos Ésquilo, que exaltou a glória de Atenas em algumas obras, como, por exemplo, os persas, os sete contra Tebas, Oresteia. E o teatro de Ésquilo apresentou importantes inovações, tais como o uso de máscaras que a gente conhece, né, essas máscaras com sorriso e tristinhas, a presença do coro e o recurso do diálogo, fatores que atribuíram maior veemência à tragédia. Outro que a gente pode destacar é Sófocles, quase que não sai, autor de obras tais como Antígona, Édipo Rei e Electra, super famoso, a maioria das pessoas já ouviram falar. E ele mostrou a influência dos desígnios divinos na vida dos homens. A obra Édipo Rei consagrou-o como sendo o maior trágico de sua época. E Sófocles inovou a técnica teatral graças à inserção de um terceiro ator no palco. Desse modo, foi ampliado o número de personagens, uma vez que um único ator poderia desempenhar vários papéis. E outro que a gente pode falar é de Eurípides. O interesse de Eurípides pelas paixões e misérias humanas se manifestou nos personagens Medeia, Hipólito, Andrômaca e as troianas, e em especial nas personagens femininas. Eurípides foi o primeiro trágico a dar destaque às mulheres por considerá-las mais sujeitas a emoções como a ternura, o ódio, a paixão e por aí vai. Já na comédia, que era um gênero mais voltado para o cotidiano e para os costumes, desenvolveram-se a crítica e a sátira. E aí, um dos autores mais expressivos foi
Aristófanes, que escreveu A Paz, As Vespas, As Nuvens e por aí vai outras obras dele. E Aristófanes destacou-se por suas sátiras sociais e políticas. Em seus enredos, ele não poupava figuras ilustres, instituições e até mesmo os deuses caíam ali na crítica dele. Um outro aspecto que a gente tem que destacar saindo do teatro é a arquitetura e a escultura. Na arquitetura destacaram-se os construtores do Parthenon, Ictinus, Calícrates, que também era um escultor, e Fídias. E dentre as edificações mais expressivas da arquitetura grega, podemos citar os exemplos cuja função era abrigar escultura dos deuses e das deusas, mas não eram locais destinados a reunir pessoas para o culto religioso. Então a gente está falando aqui de alguns templos que, embora não fossem utilizados para cultos, ainda assim eram os locais onde se apresentava as figuras, as esculturas desses deuses. E esses templos, eles foram construídos para serem vistos do exterior e tinha como elemento básico a coluna e o capitel. E na construção desses elementos destacaram-se 3 grandes estilos arquitetônicos na construção dos capitéis: o dórico, o jônico e o coríntio. E na escultura nós podemos citar Miron, que é o autor do Discóbulo, e Praxíteles, que é o autor da Vênus de Cnido. Grande parte da produção de esculturas gregas também esteve ligada à religião, mas ela não se restringia a isso. Então mesclava o divino e o humano, o espiritual e o físico, deuses e deusas eram representados em forma humana, e na época clássica essas formas adquiriram proporções idealizadas por meio das quais procurava-se traduzir conceitos e sentimentos, como por exemplo a justiça, o amor, a guerra, a paz, a sabedoria e por aí vai. Agora, o que eu quero realmente me debruçar com vocês e discutir de forma mais prolongada é sobre a questão do pensamento racional. E aí fica assim, com tantos mitos, como os gregos chegaram ao pensamento racional? Aquele que explica o mundo pela faculdade que tem o ser humano de poder avaliar e julgar. Afinal, nós estamos acostumados a fazer uma separação entre ciência e religião, crença e experiência. Para nós, essas distinções talvez façam sentido, pelo menos para a maioria das pessoas essa distinção faz sentido, mas não para os gregos. Não há entre eles um rompimento radical entre o pensamento mitológico e o pensamento racional, como a gente vai observar daqui a pouco. A razão era um conceito essencial que os gregos estudaram a fundo. Razão em grego era logos. E logos significa ao mesmo tempo palavra, discurso e razão. Então perceba como as palavras possuem muitos sentidos e quando nós as traduzimos, acabamos por privilegiar apenas um aspecto. Então, quando a gente está falando de logos, a gente está trazendo, e subjaz por trás disso, a palavra proferida, a palavra pensada e proferida por meio de um discurso. Então é algo muito mais amplo, é muito mais complexo. E a filosofia começou ocupando-se do problema da origem do mundo e da verdadeira realidade, da unidade por detrás das aparências, E desde o século VI a.C., uma série de pensadores na Jônia e na Magna Grécia começaram a se ocupar justamente destes temas. No período arcaico, que vai do século, pelo menos ali se destaca, do século VII ao VI, uma época em que as cidades asiáticas ocupadas pelos gregos, como por exemplo Mileto e Éfeso, como nós vimos nas aulas passadas, prosperavam justamente com o comércio externo. Então houve grande intercâmbio de ideias decorrente justamente do contato com o Egito e a Mesopotâmia. Isso a gente especificou para vocês lá nas aulas de Antiguidade Oriental. Se não viram, assistam.
Então, os marinheiros e os negociantes que chegavam do Oriente traziam consigo não só mercadorias exóticas, né, o que eles queriam, mas traziam também narrativas, tradições, conhecimentos técnicos que eram observados em outras terras e que foram desenvolvidos ao longo dos séculos por outros povos. Na Jônia, certos homens ativos, interessados, práticos, souberam justamente aproveitar de tais novidades para analisar, classificar, criticar, criar, avançar, transformar. Olha só, muita coisa, né? Foi então que surgiu o pensamento racional e a filosofia, definida justamente como o estudo caracterizado pela intenção de ampliar a compreensão da realidade. Nesse contexto, pensadores como Tales de Mileto, Pitágoras de Samos e seus seguidores determinaram os princípios da geometria. Hecateu de Mileto, por exemplo, desenvolveu a geografia, dentre outros pensadores. Então, explicar o mundo a partir da razão, deixando de lado os deuses, mitos e acasos mágicos e procurando identificar princípios, estabelecer uma ordem para os fenômenos naturais e sociais a partir da reflexão sobre a experiência cotidiana, foi uma preocupação que começou a ocupar as mentes de alguns homens que estavam ali inquietos e que eram ao mesmo tempo criativos. Para alguns filósofos, tudo nasceu de um princípio único, como a água para Tales de Mileto, o indefinido e o limite para Pitágoras, o une e a razão para Heráclito, o amor e a discórdia para Empédocles, a matéria e o espírito para Anaxágoras, os átomos e o acaso para Demócrito e por aí vai, né? Tales, inclusive, é um bom exemplo da originalidade dos filósofos gregos, porque ele foi influenciado pelos egípcios e pelos mesopotâmicos. E sua ênfase religiosa na água, para afirmar que no princípio era água, mas a partir daí ele formulou de forma original os princípios do que viria a ser a geometria abstrata. E aí, com especulações como estas, nasceu a ciência grega, que buscava a unidade e a regularidade sob a aparência de multiplicidade e confusão, propondo o estabelecimento de leis que explicassem o funcionamento do universo. E essas ideias afetaram a própria definição de homem, considerado aquele que pode conhecer e cuja alma, que em grego é psique, era tida como composta de razão, razão como logos, e espírito, como sendo nous. E esse modo de pensar marcou uma mudança muito importante ao centrar a atenção na capacidade de pensamento e explicação dos homens, sem depender de forma direta dos deuses. E essa pode ser considerada uma das mais importantes contribuições gregas para a cultura da humanidade. Alguns destes pensadores chegaram a contestar, inclusive, a própria validade da mitologia antropomórfica, com seus deuses em forma humana, como foi, por exemplo, o caso de Xenófanes. Xenófanes fala o seguinte, que Homero e Hesíodo atribuem aos deuses comportamentos reprováveis entre os homens, como, por exemplo, o roubo, o adultério, o engano, né? Porque a gente vê os deuses o tempo todo trapaceando uns com os outros e trapaceando com os seres humanos, né? E os mortais imaginam que os deuses nasceram, têm roupa, voz e aparência humana como eles mesmos. Aí ele diz o seguinte, assim, os etíopes dizem que seus deuses são negros, enquanto os deuses trácios têm olhos azuis e cabelos ruivos. Mas, na verdade, existe apenas um Deus, o maior entre deuses e homens, não parecido com os mortais, nem seu corpo, nem seu pensamento. Então, olha só, essas ideias possuem um potencial revolucionário e libertador incrível, pois o homem está colocado no centro das atenções, não mais dependendo de forma passiva dos deuses, mas além disso, dão a entender que os homens que criam os deuses à sua imagem e semelhança, e não o contrário. E é mais ou menos consensual
que o pensamento filosófico tenha surgido na Jônia por volta do século 7 a.C. e teria sido a escola de Mileto que pela primeira vez o Logos ter-se-ia diferenciado das explicações mitológicas reportadas pela tradição imemorial, essa tradição que é passada de forma oral. Então, a partir daí, as análises diferem. Alguns viram no fenômeno do surgimento da ideia de Logos uma ruptura radical entre duas formas distintas e irreconciliáveis de pensamento: o mítico e tradicional e o pensamento racional, que se centra na própria capacidade cognitiva do ser humano. E aí, para isso, esses estudiosos deram o nome de milagre grego, pois o Logos haveria surgido sem país, num começo absoluto e inovador. Então, nessa perspectiva, o homem grego estaria predestinado a ser superior a todos os outros, de acordo com esse tipo de análise, por ter introduzido a razão e, portanto, o próprio homem como medida de todas as coisas. Então, todo o Ocidente seria, portanto, herdeiro dessa superioridade milagrosa. E essa é uma visão bem equivocada, não é não? Milagre não é explicação, e esse tipo de discurso historiográfico acabou gerando pano de fundo para vários discursos racistas, inclusive o nazismo vai se apropriar disso. Então, assim, é o tipo de análise complicada. A filosofia grega, ela é herdeira de várias culturas. No estudo da própria filosofia grega, também começou-se a questionar a possibilidade de um pensamento racional criado ex nihilo, ou seja, no vácuo, no vazio, do nada. E aí estudiosos sérios mostraram-nos que a física jônica, sem experimentação, observação da natureza, nada tinha em comum com a ciência positiva do século XIX. Na verdade, a filosofia grega transpunha de forma laica e abstrata o mesmo sistema de reprodução do mundo que a mitologia havia transmitido. Então, por detrás dos elementos citados estão as divindades. Por exemplo, Zeus era o fogo, Hades, o ar, Poseidon, a água, de modo que a filosofia de Anaximandro não está assim tão distante da teogonia de Hesíodo, não. Já disse para vocês que a religião e razão não existiam de maneira separada. Os filósofos jônicos seguiam uma tradição mitológica baseada nas noções de unidade primordial, luta e união incessante dos opostos, mudança cíclica eterna. O que há de novo na filosofia consiste justamente na humanização, na passagem dos relatos recebidos da mitologia para sua explicação pelos homens. A grande novidade da filosofia consistiu em analisar a razão das coisas à luz da experiência cotidiana, sem muita consideração pelos antigos mitos. E essa passagem não é resultado de um milagre inexplicável, como eu havia falado para vocês, mas se liga às diferenças entre a sociedade dos relatos mitológicos e o mundo das cidades, ou seja, das polis. Ou seja, foi a nova vida material e cultural nas cidades, com suas relações sociais, que propiciou o desenvolvimento de uma nova forma de pensar sobre o mundo. Na mitologia, os deuses espelham um mundo de reis e nobres, e o Olimpo é imaginado à imagem da sociedade aristocrática. Nas cidades gregas, surgem novas formas políticas, o antigo poder real desaparece, o próprio nome para designar o rei, Basileus, é abandonado e as antigas explicações perdem parte do seu sentido. Então, por exemplo, chuvas, ventos, raios, tempestades, que antes eram manifestações do poder divino, um poder real / divino, puderam passar a ser fenômenos explicáveis pelo homem, problemas a serem discutidos pelos homens. A cidade, por sua parte, torna-se o lugar da discussão, na medida em que os homens se reúnem para tratar de seus assuntos, mas não para poder obedecer ao soberano.
não são mais súditos do rei, submetidos à sua vontade, mas sujeitos de seu próprio discurso em praça pública, de seu logos. Se dos tempos aristocráticos se mantêm as determinações divinas, introduzem-se agora as regras ou leis estabelecidas pelos próprios homens. Isso permite que a nascente filosofia apresente duas características essenciais. Um pensamento que prescinde do divino e que é abstrato. Não é, portanto, à toa que, mais adiante, no século IV a.C., Aristóteles defina o próprio homem como aquele que vive na polis e nem que boa parte das reflexões filosóficas centrem-se sobre a cidade e a vida pública. Então, viajando de cidade em cidade desde o século VI, expondo suas ideias, os filósofos sofistas queriam criar um homem senhor de si pela razão, distanciando-se da religiosidade tradicional. Por exemplo, Protágoras escreveu um tratado que começava dizendo que com relação aos deuses não se sabe se existem ou não. Então, para os sofistas, os homens têm como característica comum a razão e graças a ela podem persuadir-se uns aos outros. Para os sofistas, portanto, não há verdades absolutas. Há opiniões mais ou menos certas e práticas e o homem dotado de mais capacidade racional e melhor educação triunfa justamente sobre os menos aptos. E a isso chamam fazer com que se torne forte, um argumento forte. E aí pode inclusive tornar forte um argumento frágil, mas nunca se trata de defender valores ou verdades absolutas. Para Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Os sofistas criticam, assim, os valores tradicionais e os condicionamentos religiosos. Agora, voltando à Grécia, onde poderiam ter prosperado, a gente se pergunta, né? Onde será que pode ter prosperado esse tipo de ideia mais revolucionária? Qual polis ali que tem o germe para ver isso tudo crescer e florescer? E é justamente na Atenas democrática, não por acaso, que produziu Sócrates, Platão e acolheu Aristóteles, filósofos que procuravam a verdade e podiam criticar os supersticiosos, preconceituosos e poderosos, a diferença dos sofistas que defendiam qualquer argumento. Aproveitar o calor, a gente tem que se hidratar, né? Não. Sócrates, ele é conhecido apenas de forma indireta pelos escritos de seus discípulos Platão e Xenofonte. Sócrates, ele não era um viajante como os sofistas, mas ele era um autêntico ateniense. Ele encarou a crise dos valores em sua cidade, principalmente a época da Guerra do Peloponeso, pois a antiga religião, assim como as normas de conduta tradicionais, estavam naquela época desprestigiadas. E aí Sócrates observava que a busca de poder e de riqueza assume formas extremas, às vezes justificadas com argumentações filosóficas. Então ele criticou a política ateniense, na qual atuavam pessoas despreparadas e na qual a retórica estava a serviço do engano, assim como também ele combateu o relativismo sofístico que está disposto a tudo justificar. Sócrates vivia modestamente, conversando com os atenienses comuns, e ele não tentava ensinar em troca de pagamento, como faziam os sofistas. E perguntava assim, o que é o valor, a justiça, a virtude? E eles caíam em contradição, ignorantes. Sócrates sabe que não sabe. É o famoso só sei que nada sei. Enquanto os outros pensam que sabem. E a partir das dúvidas, Sócrates fundou seu método de conhecimento baseado nos questionamentos, que é chamado de maiêutica socrática, ou seja, parturição das ideias.
Então, tantas críticas e tantas dúvidas acabaram levando a sua condenação à morte por justamente corromper a juventude. E aí, quais seriam essas ideias tão ameaçadoras? E aí, uma bela história que pode nos dar uma boa pista e podemos avaliar o seu papel central na busca pela verdade por Sócrates está na alegoria da caverna, na República de Platão, no livro 7. Sócrates imagina uma cena na qual, em uma habitação escura subterrânea, os homens estão acorrentados e não podem mover a cabeça, eles só podem olhar para o fundo da caverna. E ali movimentam-se sombras que parecem falar. E essas imagens e sons vêm de um muro atrás dos prisioneiros, antes do qual há uma fogueira, e por onde outras pessoas com estatuetas e outros artefatos que ultrapassam a altura do muro e recebem e projetam a luz da fogueira na forma de sombras que aparecem justamente no fundo da caverna. E o som que parece sair das sombras nada mais são do que o bate-papo daqueles que transportam as estátuas. E os prisioneiros que não sabem nada disso, acreditam que as imagens projetadas ali no fundo da caverna são a única realidade existente. E por sua incapacidade de perceber que só vêm imagens, esses prisioneiros são como a maioria dos homens que, como escravos, vivem apenas da imagem da vida e não a própria vida. E aí Sócrates continua dizendo que se libertássemos um prisioneiro e o expuséssemos à luz, ele seria ofuscado e permaneceria por muito tempo incapaz de habituar-se à claridade e à beleza. Então teria que conhecer primeiro a noite e o mundo externo, para apenas ao fim contemplar o sol e entender como o sol é a causa de todas as coisas que contemplamos e que está na origem das próprias sombras. E aí, se voltasse à caverna, inicialmente teria dificuldade de mover-se nas trevas e seria ridicularizado pelos outros. Ao acostumar-se e dar-se bem, ele tentaria explicar a realidade para os prisioneiros, mas não seria fácil. Sócrates então diz que isso é o que se passa com o filósofo, que deve buscar a luz, mas também voltar para poder mostrar àqueles que se contentam com as aparências como chegar às essências. Olha só que bonito, né? Não é à toa que ele vai ser condenado, porque é um pensamento muito aprofundado e é uma crítica social e política muito mordaz, muito sagaz. Já Platão foi um tipo mais conservador. Ele pertence à mais antiga aristocracia ateniense e chega à juventude no auge das lutas políticas do século V. As lutas entre democratas e aristocráticos e os excessos cometidos por ambas as partes fizeram com que Platão concluísse que a corrupção da classe política ateniense era incorrigível. Afinal, a maioria que sabe, mas em 399 a.C., Sócrates havia sido condenado à morte. Pelo menos isso aqui todo mundo sabe que ele, não digo o ano, todo mundo sabe que ele foi condenado à morte, que ele bebeu cicuta, enfim, história da morte dele não nos cabe aqui no momento. E aí ele foi condenado à morte justamente por almejar a busca da verdade. Então Platão, influenciado pelos pitagóricos da Sicília, propõe um modelo de sociedade com apenas 3 grupos: filósofos, guerreiros e artesãos. O resto pode ir embora. Vocês não precisam de vocês. E aí Platão fundou uma escola filosófica, a Academia, na qual dialogava com seus discípulos, voltando-se cada vez mais para o mundo das ideias. Daí deriva sua fama de desligado e a expressão que todos nós conhecemos, amor platônico, ou seja, aquele sem contato físico. É o vulgo crush. É isso, pronto, amor platônico, filosofia platônica, crush. E aí, do amor platônico, chegamos a alguém que era muito mais prático, Aristóteles.
Aristóteles nasceu em Estagira, em 384 a.C. E aí, com 17 anos, ele tornou-se aluno na Academia de Platão, tendo se destacado primeiro como estudante e depois como estudioso. Ele era, inclusive, conhecido como cérebro da escola, como dizia Platão. E após a morte de Platão em 347, Aristóteles saiu de Atenas, continuou estudando e tornou-se tutor de Alexandre, filho de Filipe II da Macedônia em 342. É esse mesmo Alexandre que vai invadir a Grécia mais para frente. Quando Alexandre chegou ao trono em 336, Aristóteles voltou a Atenas e abriu sua escola, o Liceu, que era um ginásio com percursos cobertos, chamado em grego de peripatoi, de onde deriva o nome da escola peripatética ou das caminhadas. E a partir daí redigiu inúmeras obras sobre todos os temas, da biologia lógica, da política crítica literária, da crítica literária física, enfim, ele saiu viajando em tudo quanto é área. E a filosofia aristotélica procurou dar uma imagem coerente do homem e do universo, distanciando-se do idealismo platônico. Então ele defendia que a partir dos dados reais, recolhidos e estudados minuciosamente, poder-se-iam formular leis e abstrações. Então ele abandonou a forma de diálogos que havia se usado até então, em especial por Platão, e substituiu pela prosa. Segundo Aristóteles, ele vai dizer o seguinte: a poesia é mais filosófica do que a história. E olha só o que ele fala. Ele vira e fala o seguinte: não cabe ao poeta dizer o que aconteceu, mas sim o que poderia ter acontecido, ou seja, o possível segundo a verossimilhança ou a necessidade. De fato, continua ele, o historiador e o poeta não se diferenciam por dizer as coisas em verso ou em prosa. A diferença está em que a história diz o que aconteceu e a poesia o que poderia ter acontecido. Por isso mesmo, a poesia é mais filosófica e elevada que a história, pois trata do geral e a história do particular. Olha que interessante. Platão e Aristóteles fornecerão fundamentos para todas as formas de pensamento posteriores na própria antiguidade, mas também na Idade Média e até chegar aos tempos modernos. Suas ideias, surgidas da polis, tornaram-se instrumentos de conhecimento do mundo que transcenderam em muito aquele mundo das cidades gregas, a tal ponto que, com o exagero, é lógico que todo o restante da filosofia já foi descrita como comentários à filosofia grega. Mas nem tudo era filosofia, pois, como se diz, ninguém vive de brisa, né? Além da filosofia, o pensamento grego expandiu-se por outras áreas, como foi a invenção de diversos gêneros literários, dentre os quais, obviamente, não poderia perder a oportunidade para destacar a história, inaugurada por Heródoto já na antiguidade, que era cognominado, ou palavrinha, né, como o pai da história. História é uma palavra grega que significa investigação e, portanto, abrangia diversas áreas de pesquisa. No entanto, logo passou a significar o estudo do passado. E Heródoto inaugurou esse gênero com uma monumental obra que tratava das origens das guerras entre os gregos e os persas. Claro que hoje em dia o significado da palavra história é muito mais complexa. Um dia nós teremos uma aula só para dizer o que é história e o que é o tempo histórico. Vai ajudar vocês para resolver várias questões, inclusive de história antiga. Vou dar um exemplo para vocês no nosso Instagram. Enfim, Heródoto visitou inúmeros lugares, como por exemplo o Egito, tendo cunhado a famosa descrição do Egito como um dom do Nilo, né, a dádiva do Nilo.
E as preocupações do Heródoto, embora radicadas em sua própria época, fizeram-no retornar aos passados longínquos e foi um acurado observador dos costumes dos povos. Heródoto atribuía ao Egito e ao Oriente muitas características da civilização grega, até mesmo deuses e relatos mitológicos. E por isso, na época da própria antiguidade, outros gregos o acusaram de ser filho de bárbaro, né? Por valorizar demais os não gregos. Enfim, agora, saindo disso tudo, vamos para uma parte que eu sei que todo mundo gosta, provavelmente é o que vocês estão esperando, né? Vamos falar sobre a religião. E a religião grega era um fator importantíssimo de unidade com relação às cidades com instituições e costumes tão diversos, né? No corpo dessa religião, entretanto, havia muitas crenças que variavam com o tempo e de local a local, já que não havia livros sagrados definitivos, como, por exemplo, a Bíblia, e nenhum clero organizado como a gente conhece nas igrejas modernas hoje em dia. As fontes e a riqueza dessa religião, cujos deuses eram bastante próximos aos homens e à terra, estava na vida concreta e cotidiana dos gregos, que acreditavam que Zeus estava presente nas chuvas, Hermes acompanhava as viagens, Deméter determinava as sortes dos campos, né, se eles seriam férteis ou não, Poseidon comandava os humores dos mares. Então, para os gregos, os deuses interferiam de forma direta na vida dos homens, humildes mortais que eram comandando a natureza, participando na vida de cada ser humano, zangando-se, premiando, retribuindo, manifestando-se sempre por meio de trovões, sonhos, sortes, azares, enfim. Tem altos filmes que mostram os deuses aparecendo e influenciando, inclusive a Odisseia, que é um exemplo maior do que os deuses interferindo na vida de alguém do que na vida de Odisseu. Outras entidades mitológicas, como por exemplo ninfas, monstros, sereias, faunos, estavam também sempre presentes e atuantes no cotidiano dos humanos. Assustadoras ou brincalhonas, nocivas ou amistosas, a proteção e a segurança dos gênios domésticos e dos espíritos acompanhavam os crentes, e a inspiração das musas, como por exemplo a musa da história, Mnemosyne, né? Permitia que alguns afortunados pudessem dedicar-se às artes com sucesso. Com relação aos cultos e ritos, podemos dizer que ocorriam em dois níveis distintos, o doméstico e o público. Os cultos e rituais religiosos domésticos eram variados e correspondiam aos sentimentos mais íntimos, desenvolvendo-se então com mais liberdade, enquanto os públicos eram estatais e tinham um nítido caráter oficial e representavam mais do que sensações pessoais, né? Mas sim o espírito cívico e, portanto, evoluíam em suas formas de maneira mais lenta do que esses cultos pessoais ou domésticos, né? Os deuses e os heróis gregos eram diferentes da noção que nós, herdeiros da tradição hebraica e cristã, temos de Deus. Então, segundo a Bíblia, a base desta tradição, os homens foram criados à semelhança de Deus e este também é um Deus único. Agora, para entendermos os deuses da Grécia, nós temos que nos despir dessas ideias da tradição judaico-cristã, pois para os gregos, os deuses, aí virou gregos, né? Coisa horrível, mas enfim, os deuses comportavam-se exatamente como os homens, e era em tudo semelhante aos homens. Então, o que definia, o que distinguia um deus era principalmente a sua imortalidade. Aos deuses, os gregos atribuíam uma forma e sentimentos humanos, os deuses comportavam-se de maneira semelhante aos homens, entretanto, eles não adoeciam, não envelheciam, eram imortais, além também, obviamente, né, de serem mais poderosos, embora por vezes pudessem se aliar aos homens para poder demonstrar seus poderes ou atingir determinados objetivos, né? Os deuses podiam ser personificações de sentimentos, como por exemplo é o caso de amor, né? O amor é Afrodite, ou de conceitos, como era a causa da deusa do destino, né? Tike,
que é chamada de Fortuna pelos latinos. Além disso, os gregos atribuíam a noção dos deuses a muitos dos fenômenos da natureza que não conseguiam explicar por outros meios, como, por exemplo, a ocorrência de tempestades ou de doenças. E aos seus deuses, os gregos também reputavam histórias, aventuras, narrativas fantásticas, os mitos, né, no geral, que eram passados oralmente de geração a geração. A própria palavra mito significa relato e não tinha o sentido de história fantasiosa que adquiriu posteriormente. Inclusive, quando eu der aula sobre mitologia, que eu prometi a vocês e eu darei, nós teremos uma aula introdutória sobre o conceito de mito, a construção do que é um mito. Então, ao contrário de se acreditar que os mitos eram mentira, né, acreditava-se que os mitos eram relatos que provinham dos antepassados e por isso mesmo eram aceitos como acontecimentos de um passado distante. Com o passar do tempo e o desenvolvimento da escrita, depois de muitos séculos de transmissão oral, os mitos foram registrados por escrito, redefinidos, aprimorados, e seus personagens tornaram-se figuras esculpidas em mármores ou solidificadas em bronze, fixando-se a partir de então o que antes era um emaranhado confuso e pulsante de imagens, né? Porque coisa pra caramba, não só imagem, crença, narrativa, cultos originários de tradições indo-europeias, cretenses e asiáticas desenvolvidas ao longo do tempo agora ganham materialidade. Entretanto, os mitos não deixaram de evoluir, modificar-se durante todo o período de existência da civilização grega. Os mitos, para nós, servem como importante fonte de conhecimento sobre o pensamento grego e as características de seu culto. E, além disso, embora muitas histórias dos heróis e suas aventuras sejam imaginárias, revelam aos historiadores também como os gregos se relacionavam com a natureza, suas ocupações, seus instrumentos, seus costumes e os lugares que eles visitaram e conheceram. Os mitos servem também para que possamos entender melhor a nós mesmos. Por que isso? Porque por tratarem de sentimentos humanos, como o amor e o ódio, a inveja, a admiração e muitas vezes traduzirem ou procurarem responder indagações morais e existenciais que rondam a mente humana e que correspondem às nossas próprias aspirações no presente. A mitologia também explicava aos gregos a origem do universo. Por exemplo, no começo havia o caos, ou vazio, do qual sai Urano, céu, e Gaia, a terra, e de sua união surgem os titãs e as titanesas. De todos os titãs, o mais importante para o desenvolvimento do mundo foi Cronos, o tempo, que era o caçula. Cronos, com uma foice, cortou os testículos do seu pai Urano e o sangue da ferida caiu sobre Gaia, fecundando-a. Cronos era violento. Ele não devia ser um pai muito legal, não, sabe por quê? Porque ele devorava os filhos dele, né? Que eram tidos com a titanesa Reia. Mas, por conta da artimanha de Reia, né? Ela, quando Zeus nasceu, ao invés dela dar Zeus para o Cronos devorar, ela deu uma pedra no lugar de Zeus. E esse pôde crescer e ao final de uma longa luta, né? Ele conseguiu derrotar Cronos, que foi mandado para o Tártaro. Essa morte do tempo, desse tempo cronológico, assinala a morte. Daí que a gente tem uma série de questões relativas à distinção do tempo. Na antiguidade, o tempo eterno, né, o kairos, que representa a eternidade, aquilo que vem da tradição tudo antes, e cronos, o tempo cronológico, que tem o seu fim. Mas enfim, os três grandes deuses eram então Zeus no Olimpo, Poseidon nos mares e Hades no mundo inferior, que passariam a governar o céu e a terra, o mar e o reino dos mortos, respectivamente. As divindades descendentes de Zeus são aquelas que governarão diversos aspectos da vida, né? Afrodite, deusa da beleza, da fertilidade, do amor. Apolo, que é o deus das artes. Ártemis, a deusa da caça e da castidade. Hefesto, deus do fogo.
Ares, que era o deus da guerra, Hermes, deus da fertilidade e do comércio, Dioniso, deus do vinho, e os grandes deuses gregos que habitavam o alto do Monte Olimpo descendiam de Cronos e formavam uma família em torno do chefe Zeus, com seus irmãos, Poseidon e Hermes, suas irmãs Hestia, Deméter e Hera, e seus filhos Apolo e Atena, entre outros. E por aí se vê-se que, para pensar seus deuses, os gregos utilizavam-se de categorias presentes em sua experiência do dia a dia bem conhecidas. Então, os deuses viviam e organizavam-se como os homens. E nessa comunidade divina, cada um desempenhava um papel e detinha determinados poderes e pairava sobre certos domínios. Zeus dominava os céus, Hades o mundo dos mortos, Hestia os lares, Deméter os grãos e as terras cultivadas, Apolo a medicina, a música e a poesia, Afrodite os amores e a fecundidade, Atenas a razão e a sabedoria, Ares a guerra, Dioniso a vegetação e por aí vai, né? Em honra a Zeus, os gregos celebravam os Jogos Olímpicos a cada 4 anos na cidade de Olímpia, com duração de 5 dias. Havia 2 partes, oferendas e competições. No início, a disputa era uma simples corrida em um estádio, mas a partir de 724 a.C. foi acrescentada uma corrida de ida e volta. E em 708 foi introduzido o pentátulo, com 5 modalidades: salto, arremesso de disco, luta e lançamento de dardo. Em 480 começaram as corridas de carros e 680 começaram as corridas de carros e com o tempo outras modalidades como diversos tipos de corrida foram sendo incluídos nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, inclusive, podiam competir todos os gregos livres de nascimento e que não tivessem tido algum tipo de condenação, estando excluídos, portanto, os escravos e os bárbaros, além das mulheres que não eram apenas impedidas de disputar, como também de assistir aos jogos, com a única exceção da sacerdotisa de Deméter. Os jogos continuaram a ser celebrados até 494 depois de Cristo, e quando a Grécia passou a ser dominada pelos romanos, também puderam competir os cidadãos romanos. E ao final da competição, todos os vencedores com suas coroas de louros ofereciam sacrifícios a Zeus, ao que seguia um banquete ao som de um canto especialmente composto para a ocasião por algum poeta renomado e interpretado por um coro. Então, além dos deuses, os gregos acreditavam também nos heróis, que são personagens humanos que a certa altura se imortalizavam e eram transformados em semideuses e sobre os quais muitas aventuras eram contadas. Um dos mitos mais populares na Grécia dizia respeito a um herói, Héracles, conhecido pelo nome latino de Hércules, e foi esse herói que inspirou, por exemplo, um dos desenhos animados da minha infância, da época da TV Cruz. Vocês já viram? Todos conheciam os 12 trabalhos de Héracles. O relato diz que, por exemplo, um enorme leão atacava pessoas e animais e sua pele era tão dura
que lanças não conseguiam perfurá-la. E aí Héracles derrubou um carvalho e fez uma clava tão pesada que nem 20 homens conseguiram levantá-la. E aí ele entrou na caverna em que se abrigava o leão e, atacado, ele abateu o leão com a clava e o estrangulou com as suas próprias mãos. E a partir daí passou a usar a pele do leão como armadura e capacete. Em seguida havia a Hidra, uma serpente de 9 cabeças e com uma pele brilhante que vivia em um pântano, rastejando para fora do alagado. Ela comia rebanhos inteiros de gado. E aí Héracles lutou contra a Hidra, mas conforme ele cortava uma cabeça, surgiam 2 novas para poder substituí-las. Então Héracles pediu que um ajudante queimasse as cabeças que caíam por terra, o que fez com que parassem de crescer, podendo assim matar o monstro. O rei Algés possuía 5.000 touros, mas ninguém limpava o estábulo e ele já estava cheio de estrume. E aí quando Héracles prometeu limpá-lo em um único dia. Então, enquanto Algés estava em um banquete, Héracles represou 2 rios que passavam perto do lugar e direcionou a água armazenada para o estábulo, e aí ele conseguiu limpar o estábulo assim de uma vez, né? Ele então viajou para longe a fim de trazer maçãs douradas que cresciam em um jardim muito a oeste da Grécia. Era lá, segundo as crenças, que o céu se encontrava com a terra e onde Atlas segurava nas costas os céus como uma enorme abóbada que cobre a terra. Atlas era um poderoso titã e é desse mito que deriva o nome do Oceano Atlântico. Aliás, também oceano é um nome grego. Enquanto Atlas pegava as maçãs para Héracles, este segurava os céus em seu lugar. Era tanto peso que suas pernas se afundaram no chão e até os joelhos, né? E o suor escorria por todo o seu corpo. Por essas e outras histórias, os gregos cultuavam Héracles como grande trabalhador e consideravam ele um antepassado a que se devia ter orgulho. Poderia trazer outras histórias, mas eu acho que com isso a gente consegue fechar boa parte dos aspectos da cultura e da religiosidade grega. Eu vou fazer uma aula separada com um resumo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, ajudem a divulgar. No mais, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até a nossa próxima aula.